Bem, esse título, o Jacó, ele foge do Labão, é tirado justamente dos últimos dois versículos, né, que nós lemos do capítulo 31, do versículo 20 e 21, que ele sai fugido da terra de Padã Arã, aonde ele morou por mais de 20 anos. Olha que interessante. Ele saiu praticamente fugido da casa do pai dele, e agora ele está saindo fugido da casa do sogro dele. O que a gente viu, meus irmãos, na semana passada? A gente viu como Deus usou um personagem tão atrapalhado como Jacó para formar, não é formal não, né? Formal, olha, a casa de Israel. Então, Deus usou uma pessoa que seria tido por nós improvável. Como é que Deus vai usar uma pessoa que nem o Jacó para formar a casa de Israel? É porque Deus faz louca a sabedoria deste mundo sempre, né? Quando falamos que Jacó, comparado com Abraão e comparado com Isaac, a vida dele era toda atrapalhada. Só que tinha uma coisa, irmãos, né? Aquilo que Deus colocou para ele, aquilo que ele viveu na presença de Deus, ele soube aproveitar melhor do que Abraão e até o seu pai Isaac. Como eu disse, nós não temos na Bíblia algo como a casa de Abraão, e nem a casa de Isaac, porque não se ajunta Israel e Ismael, um é filho da liberta, outro é filho da escrava. Não se ajunta Esaú e Jacó como casa de Isaac, porque um Deus amou e o outro Deus aborreceu. Mas se junta 12 filhos de Jacó, e todos são amados por Deus, e são aí, meus irmãos, uma unidade que vai se formar, a casa de Israel. Então eu acho assim impressionante, até, né, a gente falou na semana passada, a sua família não é perfeita, calma, você olhe para Jacó, calma lá, né? Deus ainda pode usar muito a tua família, mesmo ela não sendo a perfeita. Talvez você vá olhar, vai ter muita família, parece que é muito mais certo e mais firme que a sua, só que tem uma coisa, vamos ver como é que vai acontecer. Uma família que se volta para Deus, que teme a Deus com seus erros, com seus acertos, que ama o Senhor, você pode não perceber, né? Mas nós somos surpreendidos pelo que Deus faz. Então, como disse aí, Deus faz louca a sabedoria deste mundo, né? O que a gente tem que fazer? Como família, dar passos de crescimento, né? E tenha fé de que Deus pode usá-la poderosamente. Deus pode fazer isso aí, não é? Então tá bom, né? Vamos lá, meus irmãos, vamos voltar para o capítulo 30 aqui, no versículo 23, 24. De tanto pedir para Deus agora, ela aprendeu a orar, ela não orava, mas aí ela aprendeu a orar. Nós estamos falando de Raquel. E Raquel começou a orar para Deus, e o que aconteceu? Deus presenteou ela com uma gravidez, e nessa gravidez, então, nasceu um filho, e quando nasceu o filho, no versículo 24, chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro, Senhor me dá um outro, e Deus depois deu outro para ela, né? E aí, meus irmãos, alguma coisa mudou, tá? Quando nasceu José, alguma coisa mudou no coração de Jacó. Ele tem aqui já 10 filhos, homens, e uma menina, que é a Diná. Então já são 10 filhos aí, com a menina são 11 filhos, e ele nunca teve essa reação. Mas quando Raquel deu à luz a José, ele disse assim, agora eu vou embora daqui. Né? Olha o que diz o versículo 25, aconteceu que quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão, me deixa aí para que eu vá para o lugar da minha casa, minha terra, me dá meus filhos, me dá minhas mulheres, pelas quais eu te tenho servido, e tu sabes o serviço que eu te tenho feito. Então, irmãos, ele chegou no sogro dele e disse, olha, o meu tempo aqui já deu. Ele, mais ou menos, a gente pode calcular aí, que ele ficou aqui, meus irmãos, uns 14 anos, um pouco mais, quando isso aconteceu. Então ele teve essa oportunidade de voltar, de ir embora para casa.
Fala assim, ó, tchau e benção, né? E eu escrevi aqui porque é o que eu creio. Que bom se ele tivesse voltado. Ele ia voltar com uma mão na frente e uma mão atrás, é verdade, né? Mas ele ia voltar dependendo do Senhor. É melhor você ficar com uma mão na frente e outra atrás, sendo dependente de Deus, do que você estar cheio, né, de coisas materiais e achar que não depende mais de Deus. Nós temos um versículo na Bíblia que diz, Jerusalém engordou e fez o quê? E deu coice. Agora, Jerusalém é o amado de Deus. Essa que é a palavra. Aquela pessoa que Deus ama, ela engordou, ou seja, ela cresceu neste mundo, e aí ela passa a dar coice. E mais, Jacó, ele fez essa a proposta, né, para o sogro de ir embora. Infelizmente, meus irmãos, ele foi vencido pelo desejo, o desejo de se tornar grande e também poderoso. O sogro dele, de novo, no versículo 27, disse Labão, bom, ouvindo aquela proposta de ir embora, ele diz assim, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Eu tenho experimentado, tá? Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então, nesse momento que ele recebe essa proposta, né, nós vamos ver que o Jacó, ele volta a ser o velho Jacó. É engraçado que o Labão, ele reconhece, né? O Labão, ele reconhece o cuidado de Deus com Jacó. Eu lembro vocês que o Labão, ele não era crente. Ele acreditava em Deus também. Isso não é ser crente. Ele, quando ele vai fazer o juramento, no capítulo aqui seguinte, que nós vamos ver na próxima semana, ele não jura, meus irmãos, pelo Deus de Abraão. Ele vai jurar por outra coisa. Por quê? Porque o Deus dele é outro, de fato. Mas ele considera, ele está dizendo, ele reconhece o cuidado de Deus com Jacó, ele faz essa declaração, eu tenho visto que o Senhor me abençoou por amor de ti. Bem, tem muito patrão, né, e familiar que podia falar o mesmo que Labão, podia reconhecer, né, chegar no empregado e dizer assim, olha, depois que você entrou aqui, aconteceu alguma coisa e Deus abençoou essa empresa. E eu acredito que acontece isso muitas vezes, que um crente, quando ele entra num lugar, aquela empresa ela vai prosperar, Deus vai abençoar aquela empresa, Deus vai abençoar aquele patrão, porque ele deu uma oportunidade para uma pessoa que Deus ama. Isso acontece. Oxalá esses patrões, né, e familiares reconhecessem também. Agora pense um pouco na vida espiritual dele, né? Perceba, Deus abençoou, né, desde o dia que ele se converteu, dos livramentos, suprimento. Olha, Deus, meus irmãos, Deus tem um cuidado muito especial com Jacó, tá? Agora, por que Deus abençoava Labão? Por que Deus derramou essas bênçãos sobre Labão? O Labão reconhece no final do versículo 27, porque Deus te ama, Jacó. É por isso, não é porque Labão ou Jacó, eles são bons. Não é porque Labão é uma pessoa muito crente, ou que Jacó seja uma pessoa muito crente. Pelo contrário. Tanto o Labão não era crente, quanto o Jacó, ele precisava ter um encontro pessoal com Deus. Ele já tinha ouvido falar de Deus pelo seu pai, pelo seu avô. Ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele ainda não tinha entregado a sua vida nas mãos do Senhor. Isso vai acontecer no capítulo 32. Ele realmente se entrega a Deus. Aqui, meus irmãos, né, você tem o quê? Por que Deus abençoava Labão? Bem, é porque ele ama Jacó, e para Deus isso é suficiente. Pronto, acabou. Mas o Senhor acabou de dizer que o Jacó, ele nem é ainda uma pessoa convertida, mas ele é um eleito de Deus. E isso é suficiente para Deus. Que ele tem um plano eterno para o seu eleito. É um plano que vem desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então ele vem cuidando, e olha, Deus faz isso com muitas pessoas.
Ele vai cuidando daquela pessoa, aquela pessoa nem se converteu ainda, ele vai cuidando, ele vai desviando aquela pessoa de um perigo maior, vai protegendo, vai livrando, até que um dia aquela pessoa entra numa igreja, encontra um cristão, é evangelizado e ele é salvo. Por quê? Porque Deus tem um projeto eterno para os seus eleitos. E ele amava Jacó. E por isso o Labão foi abençoado. Agora, infelizmente, como eu disse, o Jacó ele é vencido pelo materialismo, né? O Labão aqui no versículo 28, ele faz a mesma proposta de 14 anos atrás. Está 20 aí, mas é 14, tá? Olha o que ele diz no versículo 28. Determina-me o teu salário que eu vou te pagar. É a mesma coisa que ele disse quando Jacó tinha um mês lá junto com ele. Quanto você quer ganhar, sobrinho? Agora ele olha para o genro e diz, quanto você quer ganhar? Vamos lá, né? Estou sendo abençoado aí, porque Deus te ama. Muito bem, fala para mim qual que vai ser o seu salário. Agora, meus irmãos, agora, aquela paixão, aquela cegueira por Raquel, não existe mais, acabou. Ali o salário dele, 14 anos atrás, era só Raquel. Ali a única coisa que ele via na frente dele era aquela menina e acabou. Queria porque queria Raquel de qualquer jeito. Agora o Jacó, antes de fazer a proposta, e eu não acredito que isso aconteceu no mesmo dia, tá bom? Fala aí quanto que você vai receber. Agora o Jacó, ele vai ser Jacó, tá? Aí o Jacó volta a ser o Jacó lá de quando ele saiu da casa do pai dele. Já não é mais aquele bobão não, que ele ficou por 14 anos. Então aqui no versículo 29, ele conversa com o sogro. E diz assim, bem, você sabe como eu tenho te servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes, olha lá, você não tinha nada, né? Você tinha aí meia dúzia de cabeça de ovelha aí, 3, 4 cabritinhos, né? Olha, o pouco que você tinha antes de mim foi aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Então, ele cresceu em cima daquela frase que o sogro dele tinha dito, Deus me abençoou por amor de ti. Então ele falou assim, olha, você não era ninguém, né? Você estava aí meio quebradão, agora Deus, por minha causa, Deus abençoou muito você, né? Então agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, você não vai me dar nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Aí o Jacó faz um acordo, tá? E é um acordo de encher os olhos do patrão. Você não vai precisar pagar nada para mim, não, tá? Vamos fazer o seguinte, nós vamos separar aí as malhadas, as listradas, das cabritas, né? Tem todo um querer dele ali, e você vai ficar aí com o rebanho que é grande aí, os branquinhos aí, tudo certinho, você vai ficar, você vai ficar bem. E era uma multidão. E aí, então, o que nascer dos malhados, dos salpicados, aí sim, né, o que nascer desse jeito vai ser meu. E como nascia muito pouco malhado, salpicado, etc., então, para o Labão, meus irmãos, aquilo ali era um negócio da China. Ele falou assim, agora que eu matei o porco mesmo, né? Agora que eu vou enricar ainda mais, porque senão ele não tinha feito aquele negócio. Então, irmãos, o novo acordo, ele favorecia inteiramente Jacó, pelo fato de Jacó ter o controle da situação, como a gente vê a seguir, que quando uma ovelha, uma cabra, ia, meus irmãos, dar a cria, ele ficava lá mostrando os pauzinhos, mexendo os pauzinhos, né? Tá bem, então estava sobre o seu controle. E além disso, Deus revelaria em sonhos quais animais se reproduziriam mais rápido. Agora, eu creio que isso aconteceu, meus irmãos, antes dele fazer o acordo. Então, Deus revelava para o Jacó qual seria a salpicada, ou a listrada, ou desse jeito. É claro, ele fala, ó, Deus me apareceu em sonhos, como ele mostra aqui no capítulo 31, tá? Veja lá. Vamos ver aqui, né? Versículo 10 do capítulo 31, ele diz assim, sucedeu que no tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos,
e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Ele disse, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Então ele foi antecipadamente avisado pelo Senhor. Então a gente tem uma pergunta aqui, né? Será que o Jacó, ele enganou o seu sogro? Legalmente ele não enganou não, tá bom? Legalmente não. E também legalmente ele não tinha enganado o irmão lá com a primogenitura, foi uma troca, tá? Foi uma troca. De repente você tem uma figurinha carimbada, correto? E você tem aquela figurinha carimbada e chega uma pessoa e fala, ó, eu te dou 10 figurinhas em troco daquela figurinha, mas você não sabe que aquela figurinha é carimbada. Antes tinha aquele álbum de você preencher e nunca saía carimbado, não é verdade? Mas tinha uns álbuns antigos, né? E aí então, o camarada enche os olhos, 10 para uma? Eu te dou 10 em troco dessa, né? Então, é uma troca legal, né? Porque o camarada aceitou a troca. Agora, eticamente, ele enganou. Por quê? Porque quando você tem como mexer os pauzinhos, então, irmãos, você está se aproveitando de uma situação. E o Jacó está voltando a ser Jacó, né? Ele está aqui, está sendo Jacó. Ele enriqueceu a custo de mexer os pauzinhos. Ou seja, ele mexia os pauzinhos dele, o sogro ficava prejudicado e ele ficava favorecido, correto? Então isso nos leva a considerar nossas ações, né? E tem muita gente aí, sabe, que é moralmente muito ético, uma pessoa muito, sabe, assim, tal, mas que por trás tem muita gente mexendo o pauzinho, para quê? Para que essa pessoa seja favorecida e tantos outros sejam prejudicados. E será que isso é legal? Então, meus irmãos, veja só, estou dizendo aqui que o Jacó, ele está voltando a ser Jacó, tá bom? Ele está dando uma despertalhão. O sogro dele enganou ele 14 anos, mas em 6 anos depois ele recupera tudo o que o sogro enganou, a ponto do sogro ficar mais ou menos, meus irmãos, sem quase muita coisa, e o Jacó fica podre de rico, tá bom? Então, o Jacó, ele cresce e ele enriquece. Vamos ler o último versículo do capítulo 30. E cresceu o varão em grande maneira, e teve rebanhos, teve servas, teve servos, teve camelos, teve jumentos. Você consegue ler isso aí, e quando você lê isso aí, você vê o quê? Você vê como ele cresceu. Ele ficou rico mesmo. Agora, ele não era mais empregado. Ele virou o quê? Ele virou patrão. E tudo no plural. Se você vê aqui, teve rebanhos. Um rebanho já é o quê? Já é muitos animais um rebanho. Mas o rebanho aí está no plural também, mostrando para nós que ele tinha muitos rebanhos, tá? Que ele tinha servas, que ele tinha servos, e aí então, com o dinheiro que ele estava recebendo, ele conseguiu comprar alguns automóveis, que uns cavalos locomotores ali, você está entendendo? Olha, camelos e jumentos, ele tinha crescido muito, ele cresceu muito, tá? Então, meus irmãos, ele cresce e ele enriquece. E como é que ele conseguiu aqui? Querendo ou não, meus irmãos, foi tapeando o sogro, mexendo os pauzinhos, como a gente viu no versículo 41 e 42. Só quero ler com vocês o capítulo 30, versículo 41 e 42. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Final, assim as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. Ou seja, de fato, ele recebeu uma revelação especial? Recebeu, mas ele mexia os pauzinhos. Jacó, ele ainda não aprendeu a depender de Deus. Jacó, ele mexe os pauzinhos sempre. Ele quer ser um homem rico, ele quer ser um homem bem-sucedido, ele quer vencer neste mundo. Isso é muito perigoso.
para um crente é muito perigoso. Deus deu um sonho maravilhoso para Jacó. Esse sonho não está aqui no capítulo 31 e nem no capítulo 30. O sonho maravilhoso que Deus deu para Jacó, qual foi? O da escada. Porque aquele sonho da escada ligava a terra ao céu, e a escada, nós sabemos, é Cristo. Ou seja, ele recebeu um sonho de que existe um caminho para o céu, e esse caminho é Jesus. E agora, meus irmãos, ele não sonha mais com a escada. Agora ele só sonha com rebanho, com ovelha, ou seja, ele só sonha com dinheiro. O negócio dele é dinheiro, ele tem que ficar rico, ele tem que ficar forte, ele tem que ser poderoso. Resumindo, ele tem que vencer neste mundo. E quando nós deixamos de sonhar com as coisas espirituais e só sonhamos com as coisas materiais, aí fica difícil. Para um crente isso não dá certo. Para as pessoas do mundo isso é normal, mas não deixe o sonho material matar o sonho espiritual. Jamais faça isso. Então ele cresce, ele vence neste mundo, né? É muito esperto esse Jacó, né? Eu tenho que tirar chapéu para ele. Bem, meus irmãos, ele cresceu, ficou rico, versículo 1 do capítulo 31. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão. Ele ouvia, tá? Ele ouvia porque alguém ia lá e contava para ele, ou ele ouvia porque cunhado fala mesmo, você sabe disso. Está lá todo mundo almoçando ou jantando na casa do sogro, né? Está lá o Jacó, a Raquel, a Lia, está a Bila, está a Zilpa, está aquela molecada toda na casa do vô, é dia de festa, não é verdade? Não é assim que acontece nas casas? E aí então chega lá os cunhados e fala, você está roubando tudo que era do nosso pai, você está enganando o nosso pai, olha o que está escrito aqui, né? Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai, ele fez toda essa glória, ou fortuna, como traz a tradução, tá? Então, irmãos, o capítulo 31 abre contando como Jacó, ele era visto pela família. Primeiro, acusado de ladrão pelos cunhados. Segundo, o Labão, versículo 2, e viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como era antes, né? Aí o sogro ficava calculando, mas que negócio que é esse, que só nasce listrado, salpicado, malhado, não nasce branco mais, né? Que está acontecendo aí, né? E o Jacó só mexendo os pauzinhos, e umas ovelhinhas fracas, mirradinhas, tudo era dele, as fortes, tudo do Jacó. Não tem como uma pessoa do mundo ficar contente com uma coisa dessa. Então, irmãos, Jacó, ele passou a ter uma vida insuportável. Olha o título aí, o subtítulo, riquezas com preocupações. Ele era rico, ele era poderoso. Talvez ele se tornou um dos grandes lá do Oriente, mas ele não tinha paz. Ele se tornou uma pessoa não querida, né? Uma pessoa não quista, tá? Era a famosa riqueza com inquietações, conforme nós aprendemos em Provérbios 15, 16. É preferível o pouco com o temor de Deus e ter um bom nome e ser estimado às muitas riquezas. Então, irmãos, ele não era estimado, o nome dele estava lá jogado na lata do lixo, mas ele era rico. Agora ele era próspero, mas a Bíblia diz, não, é melhor você não ter nada e ter um bom nome. É melhor você ser pobre, mas você ter um nome honrado. É isso que Deus ensina para nós, do que ganhar riquezas que não são, meus irmãos, são roubos, são sonegações e assim. Então, esse dinheiro não presta. De fato, o Labão e o Jacó, eles cumprem o que tem lá em Timóteo, né? Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aí eu vejo Labão aí, né? Ele está nessa foto aí, enganando e sendo enganado. Mas o Jacó também, né? Ele está lá dando uma despertalhão. O Jacó, ele está dando uma despertalhão porque brigando no mundo, ele é vencedor. Sabe por quê?
Porque o mundo é dos... Como é que é, Renato? Isso, o mundo é dos espertos. Eu nunca vou esquecer o que o pai do irmão Félix disse para ele quando ele era jovem e ele resolveu ser batizado. Ele tinha 16 anos quando ele resolveu ser batizado. E o pai dele criticou muito ele, porque ele estava se tornando um cristão. Mas aí, então, ele decidiu que ia ser um médico. E o pai dele levou ele para o balcão e disse: meu filho, para que você quer ser um médico? Médico ganha muito mal. Médico não vai dar certo, não, ele disse. E o pai dele tinha um dos maiores entrepostos de roupa, sabe? Não era roupa, era de tecido. Numa das ruas mais famosas lá em São Paulo, era um homem muito rico. Ele disse: você tem que ser como seu pai. Você tem que aprender a mexer a barriga no balcão. Seja esperto. Ele falou bem assim: seja esperto para enganar os trouxas. Falou isso para ele, ó. E ele dava esse testemunho. Ele falou: não, mas eu queria ser médico para poder ajudar as outras pessoas. Meu pai não entendia isso. Por quê? Porque o pai dele, como Jacó, só via dinheiro na frente. E naquele tempo eu não sei, mas realmente o irmão Félix, como médico, quando ele chegou no final da década de 50 aqui em Ubirajara, ele ficou alguns meses em Santa Cruz, a ponto dele não ter dinheiro para pagar o hotel que ele estava. Por isso que ele foi lá para Ubirajara, porque ele não tinha dinheiro, já tinha vencido a diária dele. Aí o prefeito de Ubirajara sentou do lado dele, e ele disse: eu sou médico. Ele disse: nós estamos precisando de um. Ele diz: eu vou para lá, você me adianta um dinheiro? Foi assim, porque ele estava a zero, realmente ele não tinha condições. Mas olha, irmãos, lembre disso, ele era um enganador, e no mundo, o mundo é dos espertos. Só que um dia ele teve que prestar conta para Deus, e aí ele também foi enganado. Estão lembrados disso? Ele enganou o sogro, ele enganou o pai, ele enganou o irmão, mas aí juntou 10 filhos e enganou ele também. Então, irmãos, ele pode vencer neste mundo, mas ele não pode vencer Deus. Deus nós não podemos vencer. Nós podemos tapear quem quiser, menos Deus. Então Jacó um dia ele vai encontrar o dele. Por enquanto, está vencendo, tá indo para frente. Jacó e o seu relacionamento com Deus nos 20 anos. O que fez Jacó nesses 20 anos? Materialmente. Trabalhou muito, casou, teve filhos, ficou rico, venceu, Ele para o mundo aqui seria um grande vencedor. E espiritualmente, só mencionou o nome de Deus uma vez, nunca fez um altar, não o vemos fazer uma oração. E se ouviu Deus falar, foi em sonhos. Para você ver, ele, meus irmãos, ele não tem uma vida espiritual. Ele não tem. E quando ele vai falar de Deus, ele fala brigando, ele vai jogando na cara do sogro, porque se Deus não tivesse me abençoado, ele poderia olhar e dizer: sim, Deus me ama. Eu queria falar desse Deus que me ama, porque eu tive um sonho de uma escada, aí tem um caminho para o céu. Ele nunca disse isso aí, jamais. Então, irmãos, ele passou 20 anos lá em Harã, e se as pessoas conheciam Deus, é porque Deus se revelou na vida dele, mas não porque ele revelou a Deus pela sua boca. Ele não fez isso. Então, o que ele fez nesses 20 anos, relacionamento dele com Deus, nota 0, Aí os sonhos de Jacó, ele não sonhava mais com a escada, sonhava com o rebanho, O material matou o espiritual. O Senhor dizia que estava com ele, Deus nunca deixou de lhe dizer que ele devia voltar. Olha, Deus repetiu isso para ele algumas vezes. É só agora que ele tomou essa decisão, mas Deus já tinha falado antes para ele: você tem que voltar, Você tem que voltar. E aqui, meus irmãos, Deus, ele reaparece para Jacó no versículo 3, e disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais
e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus apareceu 3 vezes para o Jacó. Primeiro em Betel, segundo em sonhos, tá? Terceiro foi aqui, fazendo esse ultimato. Agora você vai voltar. Acabou. Seu tempo aqui acabou. E a ordem é clara, né? Volta, né? Torna, deixa eu ver lá, pula mais uma. Isso. Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo, eu vou cuidar de você. Mas, irmãos, para ele voltar, ele colocaria em risco tudo que ele tinha alcançado. Para ele olhar para o sogro dele e falar assim, eu estou voltando. Lembra do que o sogro dele disse para ele no meio do caminho. O sogro dele olhou para ele e disse, essas mulheres aqui, minha. Esses filhos aí, meuzinho. Esse rebanho tudo aí, é meu também. O sogro teve a cara de pau de falar isso para ele. Então, meus irmãos, ele corria o risco de perder tudo. Então, ele não tomava uma decisão. Se eu ir embora, eu vou ter que ir embora com uma mão na frente e outra atrás, né? Então, agora vai estar pagando de vez? É capaz, né? Então, meus irmãos, dessa vez, o Jacó, ele toma uma decisão. Eu vou voltar, tá? Eu já disse para vocês, por que ele não fez isso antes? Medo de ficar pobre, medo de perder também as esposas e os filhos, um medo natural que tem no ser humano. E aí, então, ele chama as mulheres dele, né? Veja lá no versículo 4, então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo ao seu rebanho. Eu lembro os irmãos que foi o próprio Labão que separou os 2 rebanhos em 3 dias de distância. Então ele está a 3 dias da sua casa. E agora as mulheres vêm, e quando elas são chamadas, vocês estão lembrados que elas são filhas de Labão. É um povo esperto, né? Quando Jacó falou, fala para as mulheres virem para cá, elas já vieram preparadas. A Raquel até roubou os ídolos do pai dela. Já vieram para vir embora, já sabia que a coisa ia, né, alguma coisa ia acontecer. Então, no versículo 5, Jacó ele fala para as mulheres, estou vendo que o rosto do seu pai para comigo não é como antes, porém Deus de meu pai, está vendo só? Ele não fala meu Deus, ele fala o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder eu tenho servido o vosso pai. Eu estou lutando para servir o pai de vocês, mas o vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não permitiu que me fizesse mal. Está vendo só? Então, irmãos, quando ele fala de Deus, ele fala como Deus do pai, como Deus do avô, ou se não de uma forma genérica, Deus, tá certo? Deus para todos, Deus é Deus de todos, nesse sentido. Mas ele nunca fala o meu Deus. Um dia ele vai falar, El Israel, o Deus de Israel. Mas por enquanto não, tá? Por enquanto ainda ele não falou. Ele se apresenta como vítima, de fato ele era vítima, fala como ele estava se esforçando, lembrou que foi enganado, mas ele omitiu as artimanhas, ele não fala que ele mexia os pauzinhos, não é verdade? E pela primeira vez, de fato, ele também fala de Deus para as mulheres, dizendo, Deus tirou o gado de vosso pai, no versículo 8, e deu para mim, é o que Deus fez. Versículo 9, perdão. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu eles para mim. Então, irmãos, relatou que Deus conversou com ele em sonhos, ou seja, essa entrevista no campo com as mulheres foi uma explicação da sua história ali, mas também foi um chamado, tá? Ele chama as mulheres, versículo 14, as mulheres, elas entendem esse chamado, e elas têm um ressentimento com o pai. É o que mostrou aqui, né? No versículo 14, responderam Leia e Raquel, e disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Ele nos vendeu e comeu todo o nosso dinheiro. Elas estão dizendo, ele nos vendeu para você, Jacó, e todo o dinheiro que ele ganhou com você, ele desperdiçou, né? Versículo 16,
Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Olha, você vê o Labão nas duas, né? Na verdade, esse dinheiro aí que você pegou, esse rebanho, esses camelos, esses jumentos, os escravos, tudo, isso aí é nosso. Aí agora elas estão falando a língua do pai, o pai ensinou bem essas duas, elas estão dizendo é nosso. Versículo 16 no final, então Jacó, faz tudo o que Deus te falou, tá? Pode fazer tudo o que Deus te falou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, levou todo o gado, toda a fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se, passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Então, meus irmãos, a ordem de Deus era partir, não era fugir. Deus nunca manda uma pessoa sair pelas portas do fundo, tá? Deus nunca manda. Correndo, enganando o seu sogro, a esposa querida roubando os ídolos do pai, levando embora. Não, Deus não mandou fazer nada disso. Deus falou, pega e vai embora. Eu vou cuidar de você, eu vou ser com você. Tá? Mas ele queria ir embora com tudo que ele tinha. Não encarar o sogro aí. Então, meus irmãos, ele foi desse jeito. Vencedor neste mundo, como nós já falamos. E a atitude dele é definida como fuga, pela própria palavra de Deus. Ele está partindo do jeito que ele chegou, fugindo, tá? Então você nunca sai pelas portas do fundo, de lugar nenhuma. Agora, se você está num lugar, espere Deus tirar você de lá. Não esqueça disso. Espera Deus tirar. Tem muitas pessoas que falam, não, eu estou saindo. Tá. Para uma pessoa tomar uma decisão dessa, Deus tem que ser muito clara para ela. Tem que olhar com clareza, dizer, sai, porque isso está acabando com você, está te destruindo, tal. É melhor você sair. Mas você não saia pelas portas do fundo. Deus ensinou, através do profeta Elias, que não adianta fugir de problema. Por quê? Porque se você fugir de problema, você vai encontrar ele ali na frente do mesmo jeito. Foge de um lado, vai encontrar do outro. Essa fuga aqui revelou o quê? Fraqueza. Por que fraqueza? Porque ele ainda não acreditava no poder, no cuidado, na proteção, no zelo que Deus tinha com ele, tá? Aquela promessa que Deus fez lá em Betel, que o levaria seguro de volta, ele ainda não cria como deveria crer. Então, jamais fuja dos seus problemas. Se levante no lugar que você caiu. Isso é uma outra coisa. Então, irmãos, aprende isso. Tá? Se um dia Deus quiser que você saia de um emprego, por exemplo, Ele vai te mostrar outro. Mas você sair sem ter outro, você corre o risco. Você está dizendo, bom, eu me viro, mas será que Deus disse isso? Então isso fica como lição para nós, né? Que o Jacó, ele é um vencedor para o mundo. Ele está saindo podre de rico, ele vai bater no peito a semana que vem e dizer assim, quando eu passei aqui, por esse rio, eu só tinha esse cajadinho aqui, agora eu sou 2 bandos, bate papo ainda, sabe? Ele é valente, né? É mitidão, entendeu? Mas, meus irmãos, ele vence no mundo, mas espiritualmente ele ainda é fracassado. E para Deus o que vale é vitória espiritual. Para Deus o que vale é isso. E nós vamos continuando com Jacó, tá? Semana que vem nós vamos continuar a história de Jacó.